oferendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, também aqueles que nos acompanham e rezam conosco de suas casas. A liturgia deste quinto domingo, depois da festa de Pentecostes, traz para nós algumas importantes reflexões. Em primeiro lugar, o convite e o desafio para nós termos esse compromisso com o bem, com a verdade, com a justiça. São Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz: a quem nós vamos temer? Ou vamos ter medo de quê ou de quem? Se formos zelosos na prática do bem. Muitas vezes os cristãos deixam-se levar pelo medo, pela vergonha, pelo respeito humano e deixam muitas vezes de praticar o bem. Deixam muitas vezes de dar o testemunho da verdade, o testemunho do Evangelho. E inspirado pelo Espírito Santo, São Pedro nos diz: a quem nós vamos temer? Jesus se apresenta a nós e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se é esse caminho que procuramos trilhar, essa verdade que nós procuramos crer e defender a todo custo, e a vida que nós precisamos buscar e viver, a vida da graça, por que termos medo? Se tiverdes, porém, que sofrer alguma coisa por causa da justiça, bem-aventurados sois. Eu diria que é um grande desafio, né, da fé para o cristão, esse compromisso com o bem, esse compromisso com a verdade, esse compromisso com a justiça. Ao mesmo tempo que nós somos motivados e incentivados à prática do bem, também São Pedro nos alerta para nós termos cuidado para não praticarmos o mal. Se é importante que nós sejamos testemunhas da verdade, São Pedro nos diz que os vossos lábios não profiram mentiras, porque isso não agrada ao Senhor. Se nós temos esse compromisso com o bem, que nós não utilizemos desse dom que o Senhor nos deu, para nós ferirmos o nosso próximo, para nós denegrirmos a imagem do nosso próximo, para nós destruirmos a moral, a honra do nosso próximo. O cuidado para nós não caluniarmos, ou mesmo né, espalharmos o mal, os erros do nosso próximo. Ao mesmo tempo que temos esse compromisso com o bem, esse cuidado, esse alerta para nós evitarmos o mal, para podermos dar sempre o testemunho da verdade. O catecismo que nos ensina, inspirado pelo Espírito Santo, ao falar sobre a verdade, nos diz assim, 2 pontos do catecismo que eu gostaria de chamar a atenção. O dever dos cristãos, número 2472, o dever dos cristãos de tomar parte na vida da igreja leva-os a agir como testemunhas do Evangelho e das obrigações dele decorrentes. Esse testemunho é transmissão da fé em palavras e atos. O testemunho é um ato de justiça que estabelece ou dá a conhecer a verdade. E diz o catecismo que o martírio, os cristãos que são martirizados, é o supremo testemunho prestado à verdade da fé. Designa um testemunho que vai até a morte. E no outro ponto, número 2505, diz, falando sobre a verdade ou veracidade é a virtude que consiste em mostrar-se verdadeiro no agir e no falar, fugindo da duplicidade, da simulação e da hipocrisia.
E o quanto é importante esse ensinamento, né, e essa verdade do catecismo. Nós temos que ter essa consciência de que nós caminhamos sob o olhar de Deus. Caminhamos sob a sombra, né, do Altíssimo. Esse Deus que conhece o que há de mais escondido no segredo dos nossos corações. E o testemunho que nós precisamos dar, em primeiro lugar, de fidelidade a Deus, diante do qual não há enganação, não há fingimento. Por que nosso Senhor muitas vezes apontava, Ele que conhece os corações, apontava duramente para os fariseus? Porque agiam com falsidade, gostavam de se apresentar, né, diante dos outros e até querendo fingir uma virtude diante de Deus, mas um coração que estava inteiramente longe de Deus. E por isso nosso Senhor faz referência hoje no Evangelho de São Mateus: se a vossa justiça, santidade e virtude não for além dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Nosso Senhor fala dessa pureza do coração, não só o fazer mal fisicamente, né, ao próximo, mas essa pureza de intenção, essa pureza do coração. E por isso nós precisamos sempre, né, como que exercitar, trabalhar em nós. Aquilo que Santo Inácio diz, o exercício da presença de Deus, sempre procurarmos nos lembrarmos de Deus, desse Deus que conhece o mais íntimo dos nossos corações, da nossa consciência. Mas São Pedro hoje também nos alerta para algo que é muito importante: não retribuirmos o mal com o mal, mas a nossa resposta, sempre uma resposta de bem. Não pagueis o mal com o mal, injúria com injúria, mas pelo contrário, abençoai. Uma primeira pergunta para nós: é fácil isso? Muitas vezes não. Tendo recebido do nosso próximo alguma ofensa, alguma injúria, alguma coisa que nós, segundo o nosso julgamento, foi maldoso da parte do nosso irmão, muitas vezes a nossa reação natural é querermos pagar o mal com o mal. É querermos pagar na mesma moeda, como se diz popularmente. Mas não é isso que o nosso Senhor nos pede no cristianismo. Não é isso que a nossa fé católica nos orienta, nos instrui, nos conduz. Mas sermos testemunhas do bem, da misericórdia, do perdão. Às vezes, naturalmente, ficamos, né, ressentidos, né, ofendidos, que a pessoa, né, traiu a nossa confiança, a palavra, ou caluniou, inventou, nos feriu de alguma maneira. É natural. Mas nosso Senhor pede essa pureza do coração para não alimentarmos o mal contra o nosso próximo. Mas às vezes, de uma outra maneira, isso também nos atinge. Não porque alguém nos fez mal, mas porque deixamos crescer, alimentar no nosso coração a inveja. E a inveja se manifesta de duas maneiras: ou nos alegramos porque alguém se deu mal, ou ficamos tristes, incomodados pelo sucesso do outro. Ficamos tristes, incomodados porque o outro talvez está indo em alguma coisa melhor do que nós. De duas maneiras se manifesta em nosso coração, muitas vezes a inveja, que corrói no mais íntimo da nossa alma, corrói a pureza do nosso coração, destrói a nossa alegria, nos impede também de nos apresentarmos diante do Senhor com o coração puro. E vamos ao que nos diz o catecismo, que nos ensina, que nos instrui. Número 2538, 2539. O 10º mandamento exige banir a inveja do coração humano. A inveja pode levar às piores ações. E é pela inveja do demônio que a morte entrou no mundo. O demônio perdeu o céu, os anjos que se revoltaram contra Deus foram precipitados nas profundezas do inferno. E a natureza humana, o ser humano,
inferior quanto à natureza, né? Os demônios de natureza angélica, inferior quanto à natureza, mas podendo receber a glorificação no céu. Como diz o catecismo, por inveja, o demônio tentou e tenta a humanidade, né, para levar também para a condenação. É pela inveja do demônio que a morte entrou no mundo. E diz o catecismo, quando agimos com inveja, queremos pagar o mal com o mal, qualquer outra coisa semelhante, ou torcemos pelo mal do outro, nós nos combatemos mutuamente. E é a inveja que nos arma uns contra os outros. Mas se nós pertencemos ao corpo místico de Cristo, se todos procuram por todos os meios abalar o corpo de Cristo, onde acabaremos? Nós estamos enfraquecendo o corpo místico, o corpo de Cristo. Declaramos-nos membros de um mesmo organismo e muitas vezes nos devoramos como feras. A inveja, diz o catecismo, é um vício capital. Designa a tristeza sentida diante do bem do outro e do desejo imoderado da sua apropriação, mesmo indevida. E quando deseja um grave mal ao próximo, é um pecado mortal. E a reflexão termina com uma frase de Santo Agostinho, que diz: a inveja é o pecado diabólico por excelência. Da inveja nascem o ódio, da inveja nasce a maledicência, da inveja nasce a calúnia, a alegria causada pela desgraça do próximo e o desprazer causado por sua prosperidade. Mas às vezes nós pensamos só em coisas maiores ao falarmos do ódio, desse desejo mal, de morte, de vingança em coisas maiores. Mas muitas vezes se manifestam nas coisas pequenas do nosso dia a dia, nas relações próximas. Alguma coisa que nos feriu, que nos ofendeu, que nos machucou, às vezes em coisas pequenas. E esperamos uma oportunidade para nós também fazermos o mesmo com o nosso próximo. Esperamos uma oportunidade para nós puxarmos o tapete do nosso próximo. Aproveitamos muitas vezes uma oportunidade, alguém que muitas vezes não combinamos muito, para nós denegrirmos a imagem, falarmos mal. Se alguém talvez chega perto de nós elogiando uma outra pessoa, e nós aproveitamos a oportunidade para lançar muitas vezes ali algum veneno, e vamos nos deixando, né, conduzir, né, pelo demônio, pela inveja, como o catecismo fala de maneira muito séria, muito firme. Por isso nosso Senhor, né, traz essa reflexão para nós. Quando nós nos aproximamos diante dele, diante do altar, precisamos sempre, né, examinar a nossa consciência. Por isso nós começamos a Santa Missa com um ato penitencial. Todos publicamente confessamos os nossos pecados, minha culpa, minha máxima culpa. E pedimos publicamente o perdão, assumimos a nossa condição de pecador. E verdadeiramente devemos pedir a Deus o perdão dos nossos pecados. Para assim podermos, né, com a igreja, com o sacerdote, oferecermos também o nosso sacrifício ao Senhor. Para que nós alcancemos de Deus o perdão, alcancemos de Deus a graça. Se muitas vezes precisamos dessa luta interior contra as inclinações da nossa natureza, né, lutarmos para afastar algum sentimento ruim contra o nosso próximo, peçamos a Deus, porque perdoar é próprio de Deus. E nós precisamos pedir a nosso Senhor que nos dê essa graça, que nos dê essa virtude, para assim nós purificarmos o nosso coração. O que nós vamos levar, né, para apresentarmos diante do Senhor o fruto das nossas ações? A vivência da nossa fé, da esperança, da caridade e o fruto das boas obras ou o peso das maldades do mal que nós praticamos. Portanto, prezados irmãos e irmãs, nós pedimos a intercessão de Nossa Senhora, que é esse grande modelo para nós, né, de pureza. Olharmos os exemplos dos santos mártires, aqueles que deram esse testemunho tão grande da verdade, do bem, e tendo recebido o mal e ali fisicamente o mal, a destruição da sua vida, terminaram as suas vidas sem oferecer resistência, rezando pelos seus malfeitores, suplicando a misericórdia de Deus nosso Senhor por aqueles que estavam tirando a sua vida.
e dando esse grande testemunho do perdão, de um coração puro, de uma intenção reta, dessa entrega a nosso Senhor. E por que temermos por que temermos alguma coisa ou alguém, se formos zelosos na prática do bem? Por que termos medo de praticar o bem? Termos medo de agirmos com bondade? Termos medo de agirmos com misericórdia? Termos medo de darmos o perdão? Para talvez não sermos julgados pela sociedade, porque somos fracos, somos frouxos. Muitas vezes, uns gostam de expressar assim: eu não levo desaforo para casa. Se receber alguma coisa, vai em troca. E São Pedro diz exatamente isso: não retribuais o mal com o mal, ofensa com ofensa, injúria com injúria. O próprio Senhor Jesus fez tanto bem, só fez o bem, e saiu desse mundo confundido com malfeitores, com bandidos, com ladrões, aparentemente derrotado diante da sociedade. Mas a sua morte foi a vitória sobre o pecado, sobre a maldade, sobre o demônio. E a sua morte trouxe-nos a vida, morreu pelos nossos pecados, para nós termos o direito à vida eterna. E depois vem a ressurreição, a glorificação de nosso Senhor, e é isso que nós também esperamos. Portanto, trilhemos um caminho de fé. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho que nós precisamos trilhar, seguindo os seus passos. A verdade que nós precisamos crer, que a igreja assim nos apresenta. Da Escritura, da tradição da igreja, do magistério da igreja, que o catecismo assim expressa, ensina para nós. E a vida que nós precisamos viver, a vida da graça, a vida dos sacramentos, para termos a presença do Senhor pela graça em nossos corações e para um dia podermos contemplá-lo na glória do céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.